Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você gosta do seu parceiro, mas está estressada com o trabalho, preocupada com o dinheiro, cansada por conta dos filhos pequenos. Ou simplesmente quer maratonar a série nova que acabou de estrear no Netflix. Ou já faz tanto tempo que convive com a mesma pessoa que sexo virou sinônimo de trabalho. Colocar camisinha, ter que tomar outro banho, dormir mais tarde. Ah, não, me deixa sossegada com o meu livro. Se você se identificou com alguma das situações acima, pode estar sendo acometida pela síndrome do urso panda. Sim, isso existe. E, de acordo com pesquisas internacionais, atinge 1/3 da população mundial. Preguiça para o sexo é o tema de hoje no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, pelo Zoom, Ana Canosa, a diva das redes e dos 7 pecados capitais. Ana, o tema de hoje, dentro do nosso ranking de pecados, é a preguiça. Acho que esse é o meu pecado, hein, Ana? Tudo bem com você? Tudo bem, querida? Tudo bem, ouvintes? Olha só, eu sempre brinco, né? Quando eu dou palestra, eu falo assim, o que me salva é eu falar de sexo o dia todo. O que me salva são meus pacientes. Então, o paciente está lá dizendo que não transa, daí eu vou, ajudo, falo para pensar qual é o cenário sexual. São eles que me lembram a transar e me tiram da preguiça. Veja só, porque se eu não fosse uma terapeuta sexual, talvez eu também nem me lembrasse mais de transar. E a nossa convidada que está aqui hoje para ajudar a gente a pensar sobre esse assunto é a ginecologista Juliane Nascimento Silva, dona do perfil do Instagram Ginecologista Sincera. Bem-vinda, Juliane. Oi, meninas. Oi. Tudo bom, pessoal? É meu primeiro podcast, então eu estou bem tímida ainda. Já você se acostuma. Não é preguiça. Não, mas até na página, quando eu começo live, eu começo toda acanhada, toda travada, e quando eu termino, eu nem sei mais o que eu estou fazendo. Aí eu arreio o caboclo e vai. Tá vendo? É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim no sexo também, nesse momento preguiça. Depois que pega, daí eu já vai, sou o né? contrário. Eu vou te dizer que eu penso em sexo o dia inteiro por mim. Às vezes eu tenho vontade de fazer trabalho voluntário no puteiro, mas na hora H, daí o raio da preguiça vem. Eu vou te dizer que já ouvi reclamações que eu parecia o Patrick Estrela. Já escutei. Ai, gente, que dureza. Vamos descobrir hoje aqui, Ana, como a gente vai se livrar dessa preguiça de transar. Pois é, eu acho assim, o que mais tem é preguiça sexual, né? Quando o arroba da paixão diminui, né, da novidade, do desejo, preguiça sexual se instala e é a reclamação maior, né, das pessoas. E aí vem, acho que essa introdução que você deu, né, a pessoa tem preguiça de levantar e tomar banho depois. Eu falo, não toma banho, tá tudo bem. E aí eu fico, né, tudo bem, mas acho que também as pessoas vão associando o sexo a várias questões, né? Então, tem que ser tal horário, e tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu acho que a preguiça, se a gente for pensar na preguiça como pecado, né, ela é um dos pecados mais recentes, né? E ela só começou a ter significado como indolência quando a gente começou mesmo a viver sobre a égide do trabalho. Então, na medida em que você tem o trabalho como motor, há sempre atividade, você tem sempre que fazer muita coisa, aquela pessoa que não faz tantas coisas, né, ou que não vai seguindo essa regra capitalista, do capitalismo liberal, etc., vai sendo entendida como preguiçosa. Mas quando eu estou falando tudo isso, porque se de um lado a gente tem uma certa preguiça de iniciar a atividade sexual, eu também fico pensando que, de outro lado, é estar meio preguiçoso que pode mover também a sua atividade sexual. Porque se você pensar, e aí depois eu vou falar o que a Juliane acha disso, né? Começamos a piração aqui. Se eu pensar, por exemplo, que para o meu corpo poder se excitar, se a gente pensar inclusive na fisiologia masculina, eu preciso estar relaxado. Então, alguma dose de preguiça ou tranquilidade eu preciso ter, né? Se eu ficar o tempo todo motivado e tenso, o meu corpo fica tenso, então dificulta, inclusive, eu poder promover excitação. Se pensar corpos cavernosos masculinos tensos, não enche de sangue. Então, eu fico pensando assim, como é que uma mulher, agora estou pensando na mulher, né? Como é que uma mulher vai poder aproveitar um momento de preguicinha
para poder começar a transar, se ela está super tensa, pensando em 350 coisas, ela vai dormir pensando, né, em 15 coisas que ela tem que fazer, ela já fez 55 coisas, e a hora que essa preguicinha vem, a única coisa que essa mulher quer é dormir, porque junto com a preguiça vem o sono. Então, como é que a gente faz esse gancho contrário? Quer dizer, como é que eu deixo que o meu corpo relaxe para aproveitar isso e me motivar para o sexo? Então, porque aí o sono entra no meio do lugar. Então, eu acho assim que à medida em que a gente tem a preguiça como alguma coisa que não nos move, mas é também a partir de um estado mais preguiçoso que o nosso corpo pode se mover de uma maneira mais interessante. Eu entendo o que tu fala, que tem que ter o mínimo de relaxamento, mas eu não chamaria de preguiça, eu acho que o necessário é a entrega. Seria mais uma questão do se entregar, do deixar-se levar, deixar sentir, muito mais do que só um estado latente e vai aflorar em mim. Porque o sexo, principalmente na mulher, depois de tanta castração por milhares de anos, eu acho que não é todas que vão conseguir que no estado de relaxamento ele brote sozinho, né? O que eu acho que vai fazer grande diferença é a ressignificação do sexo. Esses dias eu atendi, esse dia não foi ontem, quando ela veio na primeira consulta, eu tive a sensação que ela veio porque ela queria transar para satisfazer o marido. Eu falei, não, isso não é motivação. Pensa o que sexo é para ti e volta. Daí ela veio ontem, sexo é uma forma de ter intimidade. Cara, jogar canastra daí é para ter intimidade, dança de salão da intimidade. Sexo não é só isso, sexo é sobre prazer. Então eu acho que quando a mulher, ela tá lá relaxada, mas ela entende sexo, é uma atividade física, é uma forma de ter ocitocina, de ter serotonina, de ter relaxamento muscular. Cara, até desobstrui o nariz para dormir melhor. É fantástico. Se vê o sexo como uma necessidade biológica, tanto quanto fazer um xixi, quanto fazer um cocô, para dar uma aliviada, para dormir relaxadinha, ali com o genital inchadinho, tão gostoso, né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar mais, não tirar esse peso tanto da putaria, da sacanagem, né? Que erotismo é necessário, mas só o erotismo, eu pessoalmente, teoria minha, acho que é pouco, e também tirar essa coisa do amor, da intimidade, do vínculo, só da construção do amor, que daí, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu posso estar odiando meu parceiro. Na hora que estavam transar, vamos, sabe? Amigos, amigos, sexo à parte. Inimigos, inimigos, sexo à parte também, entendeu? Então, eu acho que se a gente conseguisse, assim, não convencer, né, mas dar oportunidade para a mulher refletir o que sexo é para ela e explorar todo o potencial de tudo que o sexo pode ser, não ficando naqueles lugares comuns, eu acho que daí nesse momento de relaxamento ela vai acabar tendo vontade de transar, porque a ideia vai parecer boa. Claro que desde que ela tenha prazer quando ela faz. Não dá para achar que sexo é aquela coisa falocentrada, que ela abre a perna, o cara 5 minutos de sacolejo depois de virar ela em 3 posições goza, e ela fica raspando o dedo. Aí ela, óbvio que ela vai ter preguiça, ela não tem motivação nenhuma para transar, só serve para ficar suja, tá? Aí eu tô falando gente que sabe transar, que sabe ter prazer, que sabe se divertir durante o ato, com ou sem orgasmo, mas que seja prazeroso. Eu acho, não sei, daí a Ana me disse se eu tô errada. Mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa, porque eu não estava falando da motivação, eu estava falando do estado em que você fica muito mais contemplada, porque a preguiça pode te levar para um estado de contemplação também, né? Que você não está o tempo todo com a cabeça virando. E as mulheres têm muita dificuldade de se desligar. Então, tanto que é muito curioso, você pega, por exemplo, as pessoas, como é que as pessoas que transam bem, têm parceiros e gostam de transar, e que ficam num estado de preguiça? Quando é que transam? Quando vão viajar. E quando vão viajar, não nas viagens loucas, que tem 15 museus para visitar e passam o dia todo andando, porque aí não vão transar, porque aí estão mais cansados do que motivados a transar. Mas o fato de você sair do lugar, você não ter tanto estímulo, você poder acordar mais tarde, a preguiça move o sexo às vezes. Né? Exatamente, quer dizer, que é um estado em que você fica muito mais, vamos dizer, tem uma possibilidade de contemplação do seu corpo, daquilo que pode acontecer, que pode te favorecer a transar, né? Agora, se for um sexo que de fato você não tem prazer nenhum, aí realmente é mais fácil, é melhor dormir do que transar. Agora a gente está falando aqui do começo dessa preguiça de começar, né? De começar o sexo, que às vezes depois engata. A Juliane falou que para ela não é assim, para mim muitas vezes é. De repente, engatar aí é legal, vamos lá. Mas também tem aquela preguiça assim de performar, né? Aquela preguiça de eu até tô com vontade de transar, mas eu queria ficar
aqui, essa estrela do mar aí, quietinha. Eu só queria aproveitar, sem ter muito esforço físico, sem ter que me desdobrar demais para agradar essa pessoa, né? Assim, é complicado, porque daí a gente já quase esbarra na avareza, né? Querendo prazer só para mim. Mas eu acho que tem esse outro lado da preguiça também, que é pensar, puta, hoje eu tô a fim de gozar, dar uma gozadinha aqui, mas não tô a fim de muito envolvimento. Do jogo sexual, né? Que é Cara, é a mesma coisa que correr, né? Tem dia que você tá a fim de correr uma maratona, tem dia que você vai só dar uma caminhadinha em volta do quarteirão. Vou dar só uma volta. Não dá, não tô super a fim de fazer uma maratona. Mas é interessante tu trazer atividade física, porque é a mesma coisa do sexo. Se tu fica na inércia, tu esquece de fazer. Tu fica ali, primeiro mês de academia, tu quer morrer, mas se tu faz com disciplina, depois de 1 ano, se tu fica um dia sem fazer, o corpo dói, é igual sexo. Quando a gente embala a primeira e tá gostoso e tá legal, tu quer fazer mais. Agora, se deixar cair no relaxo, não, amanhã é o que a minha amiga minha fala, que a gente tentando explicar por que nossos maridos eram tão fracos, digamos assim, né, tão devagar na cama, né? Ela dizia, não, Ju, eu já sei, eu tenho uma teoria. É porque ele pensa assim, vou transar hoje. Mas eu posso transar amanhã, ela vai estar aqui amanhã, então eu transo amanhã. Aí, hoje eu vou transar. Não, mas tem jogo, eu posso transar amanhã, deixa para amanhã. E nisso passou 1 mês e meio sem transar, né? Então... Agora, você falou da questão do exercício físico, você sabe que eu vi uma pesquisa inglesa que diz que existe o gene da preguiça do exercício físico. Tenho, você acredita? Inclusive tenho. Sou prova viva de que tem. Cara, será que existe o gene da preguiça sexual? Será? Olha aí, pesquisadores, essa é a oportunidade. Vamos atrás disso aí. Pesquisar o gene da preguiça sexual. Agora, tem uma coisa também legal da gente pensar, né? Que a preguiça ela não é essa coisa geral. Você pode ter uma preguiça, por exemplo, você pode ser muito enérgico, diligente em várias tarefas ou em várias ações e ser preguiçoso em uma só, né? Isso também acontece. Você tem preguiça intelectual, preguiça de fazer exercício físico, de fazer tarefa doméstica, folga mesmo, né, digamos. Olha, nos nossos casos de hoje, a gente tem muitos tipos de preguiça, e é uma preguiça, os casos estão assim com uma preguiça numa crescente, tá? É uma crescente da preguiça. E queria começar com a primeira história de hoje, vamos lá? Manda casos. Essa é a história da Marcela, 37 anos, dentista de São Paulo. Sempre que eu estou em um relacionamento longo, começo a sentir preguiça de transar. E isso começa a acontecer lá pelo 6º mês, quando a empolgação do começo de namoro acaba. O meu último relacionamento foi um casamento de 12 anos. Eu amava o meu marido, gostava de ficar com ele, mas eu preferia ver uma série ao lado dele do que transar. Quando a gente transava, eu até curtia, mas comecei a colocar um monte de empecilhos para o sexo. Virei a louca do banho. Não podia transar se não tivesse tomado banho. Teve uma época, inclusive, em que só podia ser no chuveiro, porque eu sabia que ia ser mais rápido. E como eu tomava banho, eu queria que ele tomasse também. E daí, se ele não tomava, aquilo já gerava um desconforto, que virava discussão, e eu dava graças a Deus, porque era um motivo para eu não transar. Sexoterapia. Engraçado, né? Libido, energia para tomar banho, ela tinha de sobra, para transar, não. Mas o problema é a preguiça e não o desinteresse no sexo. É foda, né? Então, essa é a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse caso será que isso é preguiça? Ou será que esse relacionamento estava muito ruim? Mas eu não sei se o estava sexo ruim. Era ruim. Ou o sexo? O sexo era ruim. Podia ser o sexo também, não só o relacionamento. Eu pensei, né? Uma relação chata, morna, sexo meio frequente, pobre, né? E aí fica arrumando um monte de justificativa. Agora, eu também fico pensando numa outra coisa. Tem gente que só valoriza o sexo mesmo, que é esse sexo cheio de excitação, né? E de muita motivação no início dos relacionamentos. Quando você para, ou quando o relacionamento entra num estado de compromisso, que você começa a morar junto, enfim, dorme muito tempo junto, tem muita intimidade, o tesão vai embora, assim, escorre pelo ralo, é muito louco. Assim, a pessoa tem que fazer um exercício muito grande
para poder ter motivação de novo, né? Tem gente que tem muito isso como um motivador do erotismo. E outra coisa que eu penso também é que algumas mulheres acabam tendo a visão do sexo enquanto agarre seu homem. Então ela se sente motivada a transar enquanto fisga, digamos assim, até criar vínculo. Depois que ela consegue, como a sexualidade dela não foi pautada por prazer próprio e sim para conseguir ter relacionamento, ela já conseguiu relacionamento, ela perde interesse, né, Ana? Já não viu paciente assim também? Sim, vários, imagina, Mas, vários. Mulher apaixonada ou homem, pessoas apaixonadas com preguiça de sexo existem? Muito. É perfil, né? Se tu for pensar na curva de normalidade, a pessoa que gosta de transar 2 vezes por mês e a pessoa que gosta de transar 2 vezes ao dia, elas em si não vão ter disfunção se elas estiverem contentes. O problema é que uma não pode casar com a outra. Essa que é a merda. E daí a gente passa por cima da vida sexual. Ai, desculpa, não pode falar palavrão, né? Pode, o cara faz qualquer coisa ele... Pode, à vontade. Mas esse aqui é o problema. Tem 7 bilhões de pessoas. A gente topa com a primeira que acha bonitinha e quer mudar ela para caber na tua caixa, para satisfazer tuas expectativas, cara. Porque, né, Deus o livre ficar trocando. Por isso que a minha rainha é a Gretchen. Eu acho que ela tá certíssima. Não deu essa troca. Troca, casa de novo, é isso aí, vamos ser felizes. 18, eu via 18 maridos já. Ídola, tô me envergonhada que eu só cheios de tenho virilidade. 40 anos, só tive 2, que Deus me permita viver até os 90, para conseguir alcançar a Gretchen. Então, essa obsessão do casamento até a morte o separe, que tem que ficar com uma pessoa e ela tem que fazer ela caber na tua caixa, e enquanto ela tenta tu fazer caber na caixa dela... Isso é que eu acho foda. Eu não vejo nenhum problema ela querer transar pouco. Ela só tem que... Inclusive, tem alguém muito bom para apresentar para ela. Tá? Então, mas eu acho que isso que você está falando é super coerente, né? Assim, é muito comum as pessoas se sentirem traídas muito pelos parceiros ou pelas parceiras no início da relação. Então, assim, no início da relação transa muito, até eu acho que é uma coisa fisiológica, pode ter essa coisa da sedução, pode ter querer satisfazer, pode ter uma série de coisas, inclusive pode ter muito hormônio também, muita vontade de transar, mas aquele não é o seu ritmo. O seu ritmo habitual é menos sexo, porque você não prioriza tanto, porque para você tem outros prazeres na vida, você gosta de correr, gosta de trabalhar, gosta de estar com a família, fazer bolo, sei lá, pô, um monte de coisa. Também porque a gente não, né, o sexo não é uma prioridade para todo mundo, então as pessoas se casam e se sentem mega atraídas, aí chega lá, senta a bunda no consultório e fala assim, não, tá vendo, no começo da relação a gente transava muito, mas transava muito porque aquele não é o habitual dessa pessoa, não é o ritmo normal. Né? E aí também eu acho que tem essas questões assim, né? Tem essa diminuição da paixão, que já dá uma diminuída. Agora, para que eu possa motivar o meu desejo, eu preciso fazer com que o sexo seja uma prioridade, que seja gostoso, que seja bom, é o que eu quero fazer. Se sexo para mim não é uma prioridade, não é bom, eu não gozo, ou eu tenho outros prazeres na vida, eu vou deixar para lá, não tenha dúvida nenhuma, com tanto de atividade que a gente tem na vida. A Juliane estava falando do parceiro que tinha para apresentar para essa amiga aqui, e aí eu pensei numa coisa, né? Normalmente eu associo essa preguiça, essa característica mais de querer menos sexo, de ter mais preguiça no sexo, provavelmente por uma questão preconceituosa, porque eu sou cheia de preconceito, a mulher não querer, e o cara tá lá cheio de testosterona atrás. Mas, pelo jeito, a preguiça não é uma exclusividade feminina. Não, tem mudado. A libido dos homens tem caído bastante, não é, Ana? Opa, tem mudado muito. E tem muito homem que tem preguiça também, gente. O que salva os homens é a testosterona. Que faz eles lembrarem de sexo. Mas tem esse momento. Que o cortisol do estresse faz questão de derrubar, né? Bom, também, né? Exatamente. Mas essa é uma outra questão, né? Dos problemas associados a essa preguiça. É preguiça ou é um problema, né? Agora, físico, mental. Eu acho que a Juliane falou uma coisa super importante, né? O problema está justamente em você dosar o ritmo com uma parceria, se você tem uma parceria de compromisso. Porque se você tem vários parceiros, não tem problema, né? Você transa quando você quiser. Você sai com um quando tiver afim, sai com outro quando tiver afim. Agora, o problema é você estar numa relação de compromisso com uma pessoa com um ritmo sexual, com uma prioridade no sexo e a outra não. Isso é um grande problema. Porque, veja só, até quando você vai ver essas pesquisas sobre diminuição de sexo, de atividade sexual no mundo todo, né, existem muitos autores que vão dizer assim, gente, ok, fazer sexo era uma prioridade mega power ultra handle plus quando você precisava povoar a porra do mundo, precisava procriar, você não tinha televisão, não tinha internet, você não tinha Netflix, não tinha nada.
né? Você tinha o quê? Você tinha transar e procriar e povoar o mundo. Então, o sexo tinha uma prioridade, para além do prazer, né? Nós estamos falando de duas questões diferentes. Hoje, quantas prioridades você tem? Quantas questões você pode buscar prazer? Quantos tipos de prazer diferente, de interesses diferentes? Então, tem muitos autores que dizem, gente, né, a gente coloca também, será que o sexo também tem essa prioridade toda para todo mundo? Será que precisa ter? Né, a gente está falando da preguiça, mas será que as pessoas precisam não ter preguiça? É uma questão também, né, para a gente pensar, né? Eu acho que o problema não é em não ter preguiça ou não ter preguiça. Eu acho que se eu gosto de sexo, tenho orgasmo, e isso está me incomodando, o fato de eu não estar tão envolvida, tão desejante, eu estou me sentindo mal porque eu gostaria de estar, isso é uma coisa. A minha parceria está reclamando, é outra coisa. Agora, nem eu quero, nem a parceria está reclamando, vamos dormir, gente, pelo amor. Só vou fazer um adendo a esse caso da moça do banho, né, cuja pele deve estar bem ressecada. Assim, a ginecologista está falando, então vocês prestem atenção e acreditem. Dá para dormir sem tomar banho depois do sexo, ok? Não é ali 8 horas com sêmen e secreção vaginal que tu vai pegar uma infecção. O que não dá é para acordar de manhã, botar o pinto dentro das calças e trabalhar o dia todo e achar que não vai dar nada. Não vai cheirar, não vai dar nada. O que precisa fazer? Quem tem infecção urinária de repetição, pelo menos levanta e faz xixi. Só isso que eu peço. Né? Transa já de meia, que é mais prático. Não é muito bonito, mas já transa de meia, que é para não pegar friagem no pé até o caminho do banheiro. Faz o xixi, volta para a cama e dorme. Só isso que eu peço, tá? Mas pode dormir sem tomar banho, meu filho. Então, tranquilo. Agora, gente, e essa questão dos problemas? Por que isso, né? Tá tudo bem na sua vida, você tá com preguiça de transar e você, cara, tudo bem, encontrou um jeito ali, que funciona na sua vida. Agora tem essa preguiça pode estar relacionada a um estresse no trabalho, vocês estavam falando níveis, desbalanceamentos hormonais, não, depressão, carência nutricional, hipovitaminose, tudo, qualquer... Além dos clássicos, né? Menopausa, amamentação, tem um monte de fases da vida que a gente vai estar menos transante, fases que a gente vai estar mais transante, né? Faz parte da vida, altos e baixos em tudo, não seria diferente no sexo. Agora a questão é a pessoa entender se essa fase está demorando muito, daí está na hora de procurar ajuda, porque não é normal. E idade, em qualquer idade? Em qualquer idade, né? Por exemplo, assim, a pessoa está amamentando. Claro que tem muita mulher que amamenta e tem a vida sexual normal, mas a maioria vai ser prejudicada porque a prolactina é um hormônio super broxante. Além do ressecamento vaginal que acontece pela falta de estrogênio, né? Quer dizer que a gente ainda tem, além de ter pouco interesse no sexo, ainda quando transa, está mais seca que o deserto do Saara, né? Aí é claro que não vai ter vontade. Eu atendi uma agora, eu vim porque eu tenho pouca libido. Daí eu comecei a conversar com ela, não consigo, não tenho energia nenhuma para transar. Tem tanta saudade. Se tu tem saudade, então tu tem libido, tu não tem corpo para transar, né? A tua mente quer transar, o teu corpo que não está dando conta, e claro, está amamentando a filha de 1 ano, mal se recuperou de todo o estresse metabólico de uma gestação, de um parto, está lá acordando de cada 2, 3 horas para amamentar, e acha que vai cavalgar em cima do cara? Pô, não vai, a mulher vai dormir. Não, exato. Você viu a pesquisa do Prosex, em que eles falavam sobre qualidade de vida? Então você tinha lá 5 itens para elencar sobre qualidade de vida. O primeiro item das mulheres na pesquisa disparado foi qualidade de sono, melhorar a qualidade de sono. Sexo, ter mais sexo, era o terceiro item. Então você veja, né, também tem uma coisa assim, é o que ela está falando, assim, o quanto de coisa que a gente faz, que trabalha, que isso, que aquilo, a hora que começa a querer adormecer, a preguicinha vem, gata, é sono na certa, porque amanhã você já fica, às 5 da manhã eu vou acordar. Então o sexo precisa ter um significado na sua vida, de prazer, de relaxamento, de intimidade, bastante, né, bastante presente ali para você abrir mão de 20 minutos de sono para transar. Lá, tu me falando sobre dormir, me lembrava quando eu estava casada e tinha um filho de 2, outro de 3 anos, e daí ele queria ficar no clássico, né? Fica no computador e depois vem. Eu dizia para ele, olha, se tu vier até às 11 tem tudo. Entre 11 e meia-noite, não faço oral. Depois da meia-noite eu nem transo. Eu preciso dormir, né, cara? Acordo às 6. Exatamente. Então eu tinha até uma tabela. Exatamente, você dá uma olhadinha no relógio, agora não dá mais. Cada hora que passa vai perder privilégio.
Aí depois reclama que eu viro o Patrick Estrela? Aí não, né? Gente, a gente já vai ouvir o segundo caso, mas antes disso, pausa para um pequeno intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora vamos ouvir o caso da Daniela, 44 anos, empresária de São Paulo. Manda casos. Acho que a minha preguiça tá mais para saco cheio de mimimi de homem. Mesmo daqueles que se dizem modernos, mas que, na verdade, só querem mesmo uma pessoa para cuidar deles e não para compartilhar a vida. Eu não me acho superior a ninguém, mas pelo menos 80% dos homens que estão aí na pista não dão conta de mulheres emocionalmente e financeiramente independentes. Outro ponto que eu prezo muito é meu espaço pessoal. Eu não gosto de grude, não gosto de invasão. E o fato de ter que explicar pro cara por que eu quero ficar sozinha, por que eu quero sair sozinha, me dá uma preguiça. A vida já é muito complicada para ter que lidar com as inseguranças alheias. Sexoterapia. Preguiça de gente. Vulgo preguiça de gente. Eu tenho umas preguiças de gente às vezes, assim, para algumas gentes, assim, eu tenho mesmo, assim, assumidamente. Agora, eu acho que as mulheres, de alguma maneira, elas andam meio preguiçosas com esse tipo de manifestação masculina do macho hétero top, sei lá o quê, né? Total. Quer dizer, que esse cara que eu sou o máximo e basta eu nascer com pênis e tá tudo bem. Eu acho que também, acho que as mulheres de alguma maneira tiveram que conviver tanto com isso, que chega uma hora que você fala, sai daqui, meu, não vou nem olhar para essa pessoa, né? Porque não aguenta mais. Mas de alguma, eu queria chamar para uma outra questão, que eu não sei se é exatamente a dela, porque a dela me parece mais um cansaço mesmo, sabe, de alguma coisa que não é motivador. Então ela tem ali um perfil de masculino que a gente não aguenta mais, quase como um abuso, como diz minhas amigas, tô abusada desse cara, sabe? Mas eu queria falar também um pouco sobre essa questão dessa preguiça empática, porque toda vez que você se relaciona com alguém, você é tocado pelo outro, né? Você tem que fazer um movimento, você tem que fazer um esforço, né, para você se relacionar. Quanto mais você se interage com uma outra pessoa, mais você tem que reconstruir as suas experiências subjetivas para você poder entender o outro, né? Para você poder conviver com o outro. A gente é afetado pelo outro. Então, para você poder entender de fato o outro, como o outro se sente, não como você acha que o outro se sente, você precisa se emprestar um pouco para o outro, né? Ser afetado pelo outro, e você precisa de empatia. Então, acho que também que essa coisa da preguiça de gente tem uma coisa a ver de preguiça de se colocar um pouco no lugar do outro. Então, tem gente que nem tem, sabe? Tipo, nem quero, tchau, sabe? Pelo amor, porque é mais fácil viver sozinha. Então, acho que essa tal dessa preguiça da empatia mesmo. E tem muita gente que tem isso. A preguiça da empatia, inclusive, ela provoca uma coisa que a gente chama de preguiça moral. Né? Quer dizer, eu nem quero entrar nesse assunto, né? Para mudar a minha percepção de valor, porque para eu entrar nesse assunto eu preciso entender moralmente isso e fazer uma modificação na minha percepção de vida mesmo. E tem muita gente que é preguiçosa empaticamente e tem preguiça moral. Nossa, não quer sair da sua casinha. É o momento da preguiça moral e da empatia nesse momento, né, gente? As pessoas não querem ouvir, não querem discutir com ninguém que seja diferente deles, né? Não, mas sabe o que eu pensei, Ana? Né, e Marina, o que vocês acham? Só o fato dela ser empresária, o quanto que ela teve que se masculinizar para entrar no ambiente corporativo e quanto que esse discurso não é igual, eu não aguento mulher com frescurada, que tudo chora, que é muito mimimi, mulher muito frágilzinha, não dá para falar. O discurso dela eu achei extremamente masculino, na verdade. E ela não percebe
o quanto que vai afetar a sexualidade dela, a própria negação da feminilidade que ela tem. Então, o quanto que poderia ser excitante o se ser vulnerável, né, na cama. O quanto que isso poderia ser um plot twist. É ótimo, você falou assim, é isso aí. E é um discurso projetivo, né? Ela projeta no cara, então assim, ai, que saco deste homem. Só que no final ela reproduz este homem, ela se vê nesse homem. Então, puta, que saco de mim mesma, que também não consigo ser, né? Não se conviver, é isso mesmo, matou a pau. Acho que gente, o que vai ter de gente com preguiça com esse tipo de preguiça de voltar a se relacionar depois dessa quarentena, né? Que é quando você separa o joio do trigo e fala, deixa eu ficar aqui pensando bem, aqui em casa tá bom, né? Vamos sair para a rua, não? Agora, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, por exemplo, hoje eu tenho muito mais preguiça de determinadas gentes do que antigamente. Eu acho que antigamente eu tinha mais disponibilidade, mas eu acho que também que quando você vai formatando ali os seus valores, tá? Eu tenho uma preguiça, me dá um cansaço de algumas coisas, discutir determinadas coisas, que eu falo, ai não, pelo amor de Deus, como é que é? Porque eu não tenho problema em discutir com quem de fato está interessado na minha opinião. Aí tudo bem. Você está interessado, você pode ter uma opinião completamente divergente da minha, completamente, mas você está interessado em me ouvir, você está interessado em conversar. E eu estou interessada em conversar com você. Agora, quem não está interessado e só quer regurgitar aquilo que pensa, não dá, cara. Eu não tenho o mínimo saco. Eu faço isso no consultório. Sou paga para isso. A pessoa pode falar o que ela quiser, eu tenho a maior paciência do mundo para compreender, tá tudo bem. Agora, na minha vida social, não tenho o mínimo saco. Mas isso é maturidade, né, Ana? É autopreservação e é o que a gente não é ensinado enquanto mulher, né? Da performar a feminilidade significa sorrir, né? Fica sorrindo e ouvindo e seja gentil, seja paciente. É terrível isso, é opressor. Vamos ouvir a terceira história da Ana Kelly, de 23 anos, estudante do Rio de Janeiro. Manda casos. Como eu não sinto a menor vontade de me relacionar amorosa ou sexualmente com ninguém, comecei a me perguntar se tinha alguma coisa errada comigo. Eu pesquisei na internet e me identifiquei com as pessoas que se dizem assexuadas e aromânticas. Já tive alguns relacionamentos, mas sempre foram meio que para mostrar para os outros. O meu último durou uns 8 meses. Foi um relacionamento morno, porque como não tinha paixão, também não tinha grandes brigas. Eu não demonstrava afeto porque não sentia, não transava porque não tinha vontade. Eu não queria estar ali com ele, e nem me via com outra pessoa. É até algo que me machuca, porque eu não sinto que eu tenho a opção de querer amar e estar com a pessoa. Eu simplesmente não consigo ser recíproca, amorosa ou sexualmente. Antes, eu me sentia mal por ser diferente, me maltratei muito por achar que eu devia sentir o que todo mundo dizia sentir. Agora, eu tô me aceitando. Sexoterapia. Que bom, né? Pois é. Eu acho que é bom a gente discutir esse caso da sexualidade, né? Porque as pessoas confundem mesmo, ou pensam que é preguiça, ou que é uma não resolução, a pessoa não sabe direito, ou que a pessoa tem um problema hormonal, ou que tem um trauma sexual. Quando as pessoas se escuta, as pessoas falarem dos assexuais, vem todos esses questionamentos. Mas acho que tem uma coisa na fala dela ali, não sei se vocês concordam comigo, que demonstra que não é preguiça. Quando ela diz assim, eu sinto que eu não tenho essa opção, né, de ter um relacionamento. Quer dizer, ela não tem nenhuma motivação. Não é que ela está com preguiça de fazer. Uma coisa é eu estar com preguiça de transar, mas eu sei o que é transar, eu tenho desejo ou não tenho, ou não estou tendo tanto desejo nesse momento. Já tive, né? Ou já tive. Né? Ela sente que não tem a opção, ou seja, é um negócio que inexiste dentro dela como motor, né? Eu acho que é diferente de preguiça. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a sexualidade é diferente dos outros dois casos, né? É bem diferente dos outros dois casos. Agora, dá para com 23 anos já saber, já ter toda essa concepção, já ter tantas certezas assim? Eu acredito que sim. E tu, Ana? Eu também acho. Eu achei ela bem plena. Eu adorei ter escolhido esse caso. Não sei se foi a Marina que escolheu. Fantástico. Porque quanta mulher assexuada
Assexuada não, assexual. Assexual. Se obriga, né, a ter um relacionamento e a transar. E vem com a gente com, às vezes, vaginismo, vem com vulvodínia, vem com depressão, tem aquela puta ansiedade que parece que a cama tem espinho, cada vez que tu tem que deitar do lado daquele homem, começa a dar um ataque de ansiedade, né? Quanto a existência perdida pela obrigação de que tu tem que ter um parceiro, né? Tu tem que ter um parceiro, depois tu tem que ter filho, tu tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem que ter. Tem que ter o que te convém. Eu acho que com 23 anos, veja só, se a gente pensar, né, que o desejo sexual, porque tem uma coisa importante no grupo de assexuais, que é importante falar, que não é porque a pessoa é assexual que ela não tem desejo sexual e que ela não tem, inclusive, masturbação. E que ela não entende, porque a pessoa acha que é assexual, uma pessoa sexuada que não tem ímpeto sexual nenhum. Isso não é uma verdade. A pessoa ela pode ter desejo sexual físico, inclusive, ela pode se masturbar, mas ela não tem atração sexual, ela não tem ímpeto sexual com o outro, normalmente. Ou ela tem este ímpeto sexual com o outro em situações extremamente específicas e esporádicas. Então, o que não interessa é o engajamento sexual com o outro, ou o engajamento romântico, né? Porque você tem essas diferenciações. Você tem os assexuais que são românticos, ou seja, são pessoas que não têm atração sexual com o outro, não têm vontade de transar com outra pessoa, mas podem se relacionar afetivamente com a pessoa. E você tem os aromânticos, que são aqueles que não têm nem esta atração de ímpeto sexual com o outro e nem também o afetivo, que é o caso dela, né? Que ela fala que ela é aromântica. E agora, elas podem ser que elas se masturbem? Pode. Elas podem, eventualmente, até, por exemplo, outro dia eu conheci uma assexual, no curso, eu tenho um curso de pós e os assexuais vão dar, inclusive, o seu próprio depoimento lá, né, para meus alunos entenderem um pouco esse fenômeno. E ela falava assim, olha, eu sou casada, então eu sou romântica, mas eu não tenho atração sexual, não tenho vontade de transar, mas, eventualmente, se o meu corpo me chamar para isso, eu até transo com meu marido. E ela ainda falou por si. E agora eu estou me envolvendo no BDSM. Eu achei mal barato, né? Porque na verdade o BDSM não tem tanta questão da genitalidade, mas tem a questão do jogo. Então ela é uma assexual, romântica, que eventualmente, se o corpo dela se manifestar como desejo, ela até está como parceira ali do lado, ela transa, né? Não é a coisa que ela mais. E agora ela vai se envolver no BDSM, no jogo erótico. Nossa, que complexo isso, gente. Não é uma identidade bem interessante. Preciso anotar aqui. Então, a liberdade que ela tem, se tive inveja. Mas, tipo assim, ela assiste um filme erótico, um filme, enfim, que tenha sexo ali, pode ser que ela fique excitada ou não? Pode ser, pode ser. E o que não significa que ela queira transar com alguém. Talvez ela se masturbe, ou talvez só deixe passar essa excitação. E tudo bem, gosto só de ver. Exatamente. E quando você pensa, por exemplo, na assexualidade, eles dizem, né, que eles têm uma faixa cinza, porque você pode ter uma fluidez nessa questão da atratividade. Então, por exemplo, você tem os demissexuais, que são pessoas que a atração sexual ela só se manifesta depois que você tem uma grande conexão de intimidade. Ela não se manifesta antes. Então, eu conheço a pessoa, não é pelo corpo da pessoa, sabe? Ou pelo jeito da pessoa, não. Então, tá ali. Não pensa em sexo nesse momento. Mas, a partir do momento da conexão, você vai desenvolver, né? Então, tem uma zona, tem os assexuais que são fluidos. Em algumas situações muito específicas, eles podem ter um ímpeto de atratividade, que é a sexualidade mais fluida, né? Você pode ter um ímpeto de atratividade por alguém, mas é muito específico e não é habitual. Então, o que rege, na verdade, a sexualidade, mesmo que você tenha essa zona cinza de vários tipos de manifestação diferente, é que na maior parte das vezes, esse interesse sexual ou afetivo pelas pessoas, e aí depende se é romântico ou romântico, não rege a vida, não é primário no indivíduo. Isso é uma coisa que nasce com a pessoa, ou a pessoa pode se tornar
assexual ou deixar de ser assexual em algum momento da vida? Então, Juliana, você quer dar a sua percepção sobre isso? Não, mas eu acredito que a pessoa realmente nasça. Porque se a pessoa gostava e daqui a pouco deixou de gostar, eu acho que tem que procurar motivo, né? Por que deixou de fazer parte sexo na vida dela? Foi algum trauma? Algum desequilíbrio hormonal? Né? Foi uma situação? Eu acredito que a pessoa nasce, é do perfil da pessoa. Eu também tenho essa sensação. Tanto que a sexualidade, ela foi colocada, né, na orientação sexual do sujeito. Né? Então você tem, por exemplo, hoje você fala que você tem pessoas que têm orientação heterossexual, você tem pessoas que têm orientação homossexual, você tem pessoas bissexuais e você tem assexuais. Então, se a orientação sexual do sujeito, ela também é alguma coisa que é um ímpeto, que provavelmente a gente nasça com isso, de alguma maneira, né? Ou que você tem isso muito claramente desde quando os hormônios sexuais estão presentes na puberdade, e às vezes até antes, então a sexualidade também deve fazer parte deste ímpeto da orientação sexual, né? Mas o problema é que eu acho também que quanto que é sexual, que também demora para sair do armário. Que se obriga a entrar em relacionamento e é torturado por anos, às vezes décadas, até que consegue se assumir. Quer ver viúva, né? Dá graças a Deus quando se separa. Que bom, acabou. Agora, eu fiz uma pergunta para esse grupo que teve lá no curso, do tipo assim, vamos pensar numa mulher de 60, 70 anos, sei lá, que já passou menopausada, e que por N razões, ela gostava de sexo, ela transou, teve parceiro, curtia, tinha orgasmo, mas até por uma questão hormonal, ou porque ela também está nesse momento, está sem parceiro e tal, ela perde total interesse de fazer sexo. Aí você chega para essa mulher e fala assim, você não quer tomar um hormônio, ou você, sei lá, você quer colocar testosterona, você quer se motivar para encontrar? Não, eu não quero, não tô afim, tá tudo bem assim do jeito que eu tô aqui com as minhas amigas, fazendo a faculdade da terceira idade, me visto, sou feliz, minha libido tá aí, tô aproveitando, mas eu não tô afim de transar, não tenho vontade, não tenho interesse. Daí eu perguntei, isso pode ser chamado de assexual? Quer dizer, essa mulher pode estar numa fase assexual, talvez? Daí eles ficaram meio assim, tipo, porque como é autodenominado hoje, as identidades, elas são autodenominadas, né? Eu me denomino assexual, você me respeita por essa identidade. É tudo autodenominado. Não é o médico que vai dizer se eu sou assexual. Eu vou dizer que eu sou. Eu me encontro nessa identidade e nessa orientação. Pode ser que ela tenha se denominando agora. Agora é diferente, eu acho, que da pessoa que já vem com isso desde a história de vida, né? Eu tenho a impressão. Não sei o que vocês pensam. Agora, não para o caso dessa nossa última personagem, mas para o caso de quem tem preguiça mesmo de se relacionar ou de transar. Qual é a solução, gente? Dá umas dicas para a galera aí que quer saber. Hashtag por que não? Aquela hashtag por que não, né? Que eu sempre digo, por que não? Quer dizer, você tá ali com uma puta preguiça, aí vem o parceiro ou a parceira, você fala assim, por que não, né? Tão bom, é como a Juliane falou. Cara, vai ser gostoso, é rápido, não precisa ser tudo bem, vou ter uma gozada, vou dormir gostoso. Cara, por que não? Tira o compromisso da performance do final de Copa e joga uma pelada na várzea, cara. Só pra dormir inchadinha, gostosinho, sabe? Compra um vibrador bom, que é pra dar uma ajudinha, né? Faz brincadeira. Sexo é brincadeira do adulto, né? Então, torna divertido, torna leve. Beija na boca, dá para fazer os dois se masturbar ao mesmo tempo, entendeu? Variar. Alimenta com um conto erótico, vai comprar um livro, compra um livro que tenha uma história que tem erotismo, por exemplo, se você curte. Escuta sexoterapia. Escuta sexoterapia, escuta a tela preta, o áudio, vai ver uma série na Netflix que tenha um pouco de cena sexual, não é isso? Lembra o teu sentido? O que te atraiu nele? É porque é exercício, é igual fazer academia, tu tem que estar o tempo todo trabalhando o teu cérebro para se sentir transante, para ser sexual, tu tem que alimentar isso, mas isso tem que ser dentro de ti uma verdade, tu tem que acreditar no sexo.
Você tem que querer. Também acho. É isso Mas aí. o problema é que tu tem que interiorizar a tua verdade sobre sexo, que ele é algo positivo para ti. Porque isso que é um grande empecilho que eu vejo ainda na vida das mulheres. O maior órgão sexual do corpo é a pele. E é tão pouco explorado, né? Por isso que isso de ver Netflix pelado é o bicho, entendeu? E prestar atenção no teu corpo, melhorar a tua propriocepção mesmo, né? Expandir teu mapa corporal. Quando ele estiver atrás de ti, ou ela, sente o pelo te tocando. Presta atenção no pelo. Presta atenção no tórax, inflando e desinflando a cada respiração. Te conecta com o teu corpo, para daí tu conseguir se conectar com o corpo do outro. Eu adoro isso, né? Ai, Bota meu música. Deus do céu, vamos sair daqui, acabar logo, né, gente, esse programa? E a gente... Eu começo a falar e já começa a suar. Aqui, ó, já tá o calor. Clímax. Vamos lá para esse clímax. Chegamos ao clímax, Ana Canosa. O que a gente aprendeu com tudo isso? Meu Deus do céu! A gente aprendeu que ser acometido pelo vírus da preguiça é quase que nem o Covid, né? Na vida. 80% pelo menos em algum momento será acometido por uma certa preguiça. Muita gente será assintomático, outros sentirão isso como um grande problema. Se você está nos 20%, corra para mudar o cenário. A gente aprendeu que os corpos se acostumam com uma certa inatividade e, por outro lado, às vezes é a inatividade que pode favorecer a movimentação dos corpos. Eu sei, eu sempre repito, nem sempre a vida é justa. A gente aprendeu que a preguiça sexual pode estar sendo responsabilizada pelo que, na verdade, é a relação sexual ruim, sem graça, ou também pode estar encobrindo questões mais profundas relacionadas ao que de verdade te dá prazer e que você não quer contar para o seu parceiro ou parceira. A gente aprendeu que para viver um relacionamento amoroso sexual é preciso combater a preguiça empática, pois estagnar e permanecer o mesmo é mais fácil e seguro do que se deixar afetar pelo outro. Mas se deixar afetar pelo outro é muito mais divertido e motivador para uma relação. A gente aprendeu que a sexualidade não é preguiça, mas a ausência de atração sexual e ou romântica. A gente aprendeu também que, por falta de empatia, muita gente dá preguiça. Avalie se você não está sendo essa pessoa. E a gente aprendeu que, para combater a preguiça sexual, a gente precisa aprender o que move o nosso desejo e ampliar o nosso campo, como a Juliane disse. E que, se você estiver com preguiça, contemple. Pode ser uma boa saída. Foi bom para você? Juliane, foi bom para você? Foi uma delícia. Só que me deixou não preguiçosa agora, me deixou trincada. Nesse momento a gente dá aquela dica para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, de uma coisa inspiradora para o sexo. O que você quer indicar para elas hoje? Acho que eu vou indicar a minha página mesmo, porque agora até dei um tempo de falar sobre sexo, porque cada vez que eu entro no assunto estupro marital eu dou uma brochada e eu estava precisando de um retiro, e agora eu estou falando até de ginecologia, uma coisa que eu quase não falava. Mas eu vou convidar o ouvinte a entrar no Instagram, no @ginecologista-sincera, porque de vez em quando eu estou lá falando sobre o quanto sexo pode ser incrível. E eu queria muito que as pessoas entendessem que não precisa ser incrível sempre, mas ele pode ser fantástico muitas vezes. E você, Ana Canosa, o que tem pra gente hoje? Olha só, eu vou aproveitar que a gente falou sobre a sexualidade e convidar as pessoas a entenderem um pouco mais, não ter preguiça para entender a sexualidade. Então, corre no coletivo Abrace, é um perfil do Instagram de um grupo de assexuais, e também um documentário que chama Infinito Enquanto Dure, que fala sobre a sexualidade. Então, não tenha preguiça empática nem moral. Vá conhecer mais sobre os assexuais. E a minha dica de hoje é um videodoc que você pode assistir no UOL, no Universo UOL, que é muito legal, gente, que não tem nada a ver com preguiça. O nome do documentário é Acende a Luz. É um lançamento que está no UOL e no YouTube de Universa, que conta a história da Isabel Dias, a Isabel descobriu que ela estava sendo traída e aí ela se divorciou, separou do cara e saiu desse casamento de 32 anos e resolveu descobrir o sexo. Ela colocou na cabeça dela que ela iria transar com 32 pessoas, uma para cada ano
que ela ficou com aquele cara. Isso já depois dos 50 anos. Então, o documentário é com ela hoje, já uma senhora com mais de 60 anos, falando sobre como o sexo foi transformador na vida dela. Então, você já pode assistir, Acende a Luz no UOL e também no canal do YouTube do Universa. É um lançamento de Universa Imove, que é a produtora de vídeos do UOL. Acho que vocês vão gostar. Vocês vão gostar de ver a Isabel falando sobre sexo, fazendo sexo. Tem tudo lá, gente. Isabel. Aliás, eu quero a Isabel aqui no podcast, no Sexoterapia. Já estamos conversando sobre isso. Quero ouvir essa história. Obrigada, Juliane. Eu que agradeço o convite, adorei. Marina, me diga uma coisa, qual é o próximo pecado? Inveja. Próximo pecado é a inveja, gente. O pior dos pecados? Será que a gente pode dizer isso? O mais mortal dos pecados? O mais mortal. Qual é a inveja que você tem? A inveja sexual. Não percam o próximo episódio. No próximo, gente. Até lá, hein? Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.